paz do Senhor Jesus seja aí sobre a sua vida. Nós temos aqui um momento breve de reflexão, palavra da parte do Senhor para a sua vida e uma oração no final. Eu quero dizer para você o que Deus hoje colocou no meu coração. O Senhor, Ele está preocupado com a sua situação. O Senhor, Ele se preocupa como você se sente, como você está. O Senhor se preocupa com o seu problema. O Senhor, Ele está olhando para você. Olha o que diz aqui em Salmo 56, eu vou ler alguns versículos. Tem misericórdia de mim, ó Deus, pois os homens me pressionam, o tempo todo me atacam e me oprimem. Os meus inimigos pressionam-me sem parar, muitos atacam-me arrogantemente, mas eu, quando estiver com medo, confiarei em Deus. Confiarei em ti, em Deus cuja palavra louvo, em Deus eu confio e não temerei. Que poderá fazer-me o simples mortal? E o 8 diz assim: registra tu mesmo o meu lamento, recolhe as minhas lágrimas em teu odre. Acaso não estão anotadas em teu livro? Acaso não estão anotadas em teu livro? Aqui, esse salmo ele é um poema de Davi, quando ele estava sofrendo, quando ele estava preso, quando ele foi preso pelos filisteus em Gate. Então ali, Davi, ele estava aprisionado, ele estava dependendo mesmo do socorro do Senhor. E aqui ele está dizendo, clamando pela misericórdia do Senhor, ele está dizendo que seus inimigos estão agindo de forma arrogante, de forma terrível contra ele, mas ainda assim Davi, ele insiste em declarar em Deus cuja palavra eu louvo, em Deus eu confio e não temerei. Davi, ele coloca a fé dele diante do Senhor, ele coloca a oração dele, ele louva o Senhor, ele diz sobre o poder de Deus e ele declara que ele não vai ficar com medo. Ó, Davi, ele está clamando pela misericórdia de Deus, ele reconhece que ele precisa de Deus, mas ainda assim ele declara: eu não temerei. Isso ele quer dizer, eu confio num Deus que é todo poderoso, eu confio num Deus que se preocupa comigo e eu sei que o Senhor vai me dar livramento. Por quê? Porque ele se lembra das promessas que o Senhor havia feito na vida dele. Davi já tinha sido ungido rei, a promessa ainda ia se cumprir. Então Davi, ele estava focado naquilo que Deus disse para ele lá atrás. Ele não se esqueceu. Sabe por que muitas das vezes em meio às provas e às lutas, a gente pensa que Deus se esqueceu da gente? A gente pensa que Deus não está preocupado com a gente? Porque ou a gente não sabe das promessas que Deus fez na nossa vida, ou porque a gente esquece. A nossa mente humana, muitas das vezes, quando ela é tomada pela ansiedade, pelo medo, pelas circunstâncias, se a gente deixar os problemas, as circunstâncias, as dificuldades nos dominarem, o medo vai tomar conta. E o medo vai pressionar o cérebro, fazendo com que o cérebro não tenha oxigênio no cérebro para pensar. Mas se você parar, respirar, se acalmar e começar a se lembrar das coisas que Deus fez, você vai se lembrar também daquilo que Deus disse. Você sabe o que Deus disse a seu respeito? Eu quero te perguntar, você conhece Jesus? Você já recebeu Jesus como seu Salvador? Porque se você já conhece a palavra dele, fica um pouco mais fácil para você. As lutas não diminuem, mas fica mais fácil para você refletir e lembrar do que ele disse sobre você. Você lembra que ele disse lá nos evangelhos que no mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo porque eu venci o mundo. Foi Jesus que disse isso. Então, quando você começa a lembrar disso, você começa a lembrar, você vai se lembrando dos salmos, quando Deus, ele diz que, sabe, aqueles que confiam no Senhor, aqueles que estão debaixo do senhorio de Cristo, podem contar com o Senhor e podem fazer do Senhor o seu refúgio. Você vai começar a se lembrar da palavra de Deus, como é bom a gente meditar na palavra. Então, faça um esforço, pede a Deus força para você meditar na palavra e guarda a palavra de Deus no seu coração, porque no dia da dificuldade é dela que você vai se lembrar e é em Deus que você vai se refugiar através da palavra dele. Esteja você munido. Nessa vida a gente vem se munindo de tanta coisa, de conhecimento, cuidando da nossa saúde, cuidando do nosso físico. A gente vai pra academia, faz exercício, faz caminhada, se cuida, mas muitas das vezes a gente falha, a gente não vem se cuidando com relação ao revestimento da palavra de Deus. E é nisso que a gente também precisa pensar. Confia no Senhor de todo o seu coração. Olha o que ele diz no verso 8, os meus registra tu mesmo o meu lamento, recolhe as minhas lágrimas em teu odre. Quando você está triste, o Senhor, Ele vê e Ele se preocupa.
O Senhor, ele registra as suas orações. Quando você ora, ele registra e ele recolhe sim as tuas lágrimas. De repente você faz assim: ah, eu tô orando, eu tô chorando, mas parece que Deus não tá ouvindo a minha oração. Ele tá sim. E Deus, ele trabalha no oculto, no mundo espiritual. No mundo espiritual a gente não consegue ver. E às vezes, como a gente não consegue ver, a gente desanima e para de orar. Não é isso que Deus quer. Prossiga, seja você perseverante. Muitas das vezes Davi esteve em dificuldades, mas olha, lá no 12 ele vai dizer: cumprirei os votos que te fiz, ó Deus, a ti apresentarei as minhas ofertas de gratidão, pois tu livraste da morte e os meus pés de tropeçar, para que eu ande diante de Deus na luz que ilumina os vivos. Olha, ele declara a confiança dele no Senhor. Quando ele estava em meio à dificuldade, ele chora e ele diz: o Senhor recolhe as minhas lágrimas e anota o meu lamento. E aqui ele já está dizendo sobre a gratidão dele. Ele já está proclamando: ó, vou agradecer, eu vou cumprir diante do Senhor os meus votos. Confia no Senhor. Coloca a sua luta, a sua dor, mas seja você perseverante, porque você não está vendo, Deus está trabalhando no mundo espiritual. Como você não está vendo, às vezes você desanima. Não desanima, não. Continua orando, ora mais uma vez, e vai orando, vai orando. Peça força ao Senhor e vai orando, mesmo que você não esteja vendo, porque qualquer dia desses Deus vai agir. Davi teve muitos momentos difíceis em sua vida. Davi orava, Davi clamava, e Deus deu livramento a Davi de todas as suas dificuldades, até que a promessa se cumprisse. Davi teve livramento. Vai lá ler o Salmo 18 que você vai ver quantas vitórias lindas que Deus deu. Deus deu vitória a Davi de todos os seus inimigos, de todas as suas lutas, suas batalhas. E Davi, enfim, foi reconhecido como rei. Ele foi coroado e ele pôde cumprir ali o propósito de Deus. A promessa do Senhor se cumpriu na vida de Davi. Mas Davi confiou no Senhor. Davi, ele perseverou, ele esteve firme, porque ele estava focado no que Deus tinha dito para ele. E ele sabia que Deus se preocupava com a dor dele. Deus se preocupa com a tua dor. Mas e você? Está se lembrando do que Deus disse a seu respeito? Se você ainda não sabe o que Deus disse a seu respeito, vai lá, procura nos evangelhos. Começa a meditar na palavra. O Senhor te ama, João 3,16. Jesus, ele veio para todo aquele que nele crer e o confessar como o Senhor de sua vida. Recebe Jesus aí, se você ainda não conhece Jesus. Deixa Jesus viver, reinar no seu coração, e você vai saber que ele se preocupa com a sua dor. E a partir de então, você vai ter um ajudador para o resto da sua vida, que vai te acompanhar em meio às lutas e às dificuldades e te dar vitória no tempo dele. Guarda essa palavra no seu coração, não só com você, compartilha. Jesus te ama. Fica você na paz do Senhor Jesus. Um abraço.